bem, pessoal? Então, eu vou comentar aqui com vocês, né, este nosso encontro presencial, dia 8 de novembro, sobre o estudo das equações diferenciais ordinárias que podem ser resolvidas numericamente. E, conforme nós apresentamos inicialmente na aula da semana passada, na sexta-feira, né, a ideia, então, é aplicar um método numérico em problemas de valores iniciais em equações diferenciais de primeira ordem, como a gente está vendo aqui no exemplo 2, que nós temos um problema de valor inicial de primeira ordem, né? Tem uma equação de primeira ordem, y' igual a x menos y mais 2, y' representa a derivada do y em relação a x, e y de 0 igual a 2 representa a condição inicial. Aqui no exemplo 1, nós temos um problema de valores iniciais de segunda ordem. Na verdade, eu coloquei esses dois exemplos porque é possível transformar tais problemas de segunda ordem em um sistema de dois problemas de primeira ordem. Então, se a gente começa resolvendo, aprendendo a resolver os problemas de primeira ordem, depois a gente pode estender para problemas de segunda ordem. Então, vamos trabalhar com mais atenção em problema de valor inicial de primeira ordem. Então, nós vimos que, para resolver tais problemas descritos genericamente da forma y' igual a fxy e y de x0 igual a y0, onde o x varia de A até B, o intervalo AB vai ser discretizado. Ele vai ser definido um conjunto de pontos que será uma amostragem, um conjunto de pontos que será um pequeno subconjunto dos infinitos pontos que tem no intervalo AB. A gente escolhe, a gente define um número natural n maior ou igual a 1, e sendo que o h é b menos a dividido por n, são definidos os seguintes pontos, né? x0 igual a a e o xi igual a x0 mais i vezes h, onde o i varia de 0 até n. Então, ou seja, teremos a malha formada pelos pontos x0 igual a a, x1 igual a x0 mais h, o x2 é x0 mais 2 vezes h, que é a mais 2 vezes h, até o xn, que será o x0 mais n vezes h, ou seja, a mais n vezes h, que nada mais é do que o próprio ponto B. Então, a gente nota, né, nessa malha de pontos aqui, que o x0 deverá ser, em qualquer caso, o extremo inferior do intervalo AB, ou seja, o x0 deverá ser igual a A, e o xn deverá ser o extremo superior do intervalo AB, ou seja, o xn deverá ser igual a B. Então, esse conjunto chamado de IN, formado por x0, x1, etc., xn é chamado de malha ou rede de pontos do intervalo AB. E essa malha é chamada de uma discretização do intervalo AB. Então, quanto maior for o valor de N, melhor será a qualidade da informação obtida nos pontos da malha IN. Mas valores muito elevados de N, evidentemente, dependem de termos recursos computacionais em condições, né, de serem utilizados de modo rápido, e isso necessita, então, de um bom conhecimento, ou seja, devemos ter recursos humanos à disposição para que sejam utilizados esses recursos computacionais mais eficazes e mais velozes. Quanto mais complexa a computação, né, no sentido de quanto mais complexo o programa, quanto mais complexo o recurso computacional, maior é a necessidade de recursos humanos para poder tirar proveito, né, desta estrutura. Então, na escolha de N, quando for possível, né, quando a pessoa tiver a liberdade de escolher o N, a escolha deve ser levada em conta através de algum critério de bom senso. Né? Se a pessoa tem
experiência, se a pessoa tem habilidade em usar uma planilha, ou mesmo sabe programar algum recurso como R, como Python, aí ela pode escolher um N bastante elevado. Do contrário, é melhor escolher um N mais reduzido, né? Um N menor, para que possa realizar aqueles cálculos em tempo hábil. As técnicas numéricas, então, têm por objetivo calcular os valores do y, que, por definição, são aproximações do y de xi, quando o i varia de 1 até n. Então, no ponto x é igual a A, é conhecido o valor exato da solução, pois é o valor dado do problema. Né? Então, é isso que é reconhecido. Nos demais pontos da malha, e N serão obtidas aproximações do y de xi, denotados por yi. Então, aqui. Então, a ideia é resolver problemas, ou melhor, um problema de valor inicial, que é chamado de PPI, de primeira ordem. Em geral, vai ser escrito, então, como y' igual a f de xy e y de x0 igual a y0. Onde o x varia de A até B, certo? Em geral, problemas que são descritos, que são modelados por equações diferenciais, são problemas em que envolvem taxas de crescimento, que tem alguma grandeza, que tem alguma taxa que varia no tempo e algumas quantidades dependem daquela taxa. Como no caso de uma doença infecto-contagiosa, que tem uma taxa de variação que em muitos modelos, ela é diretamente proporcional ao número de indivíduos. Então, se a gente considera que a quantidade de indivíduos infectados por uma doença no instante T é uma função do tempo, então, quando uma doença infecto-contagiosa começa a atingir uma comunidade, ela terá uma taxa de variação do número de infectados. Essa taxa vai variar no tempo, ora vai aumentar, ora vai diminuir, na medida que forem tomadas providências para conter o avanço da doença. É o caso que a gente está observando aí da Covid-19. E houve casos no passado, do sarampo, que foi uma doença que no Brasil já foi considerada praticamente erradicada, e é uma doença infecto-contagiosa. A H1N1, que é uma doença também que teve uma grande crise aqui, no Rio Grande do Sul e no Brasil há alguns anos. Então, são doenças que, durante um certo tempo, o número de indivíduos infectados aumenta e depois, se forem tomadas certas providências, a tendência é do número de indivíduos diminuir. Então, a taxa de variação do número de indivíduos é uma grandeza que influencia. O objetivo é conter a taxa de variação, diminuir a taxa de crescimento do número de indivíduos. Então, esse é um exemplo prático de um problema real que é descrito por uma equação diferencial. Existem, evidentemente, diversos modelos diferentes, porque a característica das doenças infecto-contagiosas, elas variam de um local para outro. Tem muitos países que têm modelos diferentes dos outros, porque a população num país tem um perfil sociodemográfico diferente. Às vezes tem um país com pessoas mais velhas, às vezes tem um país com pessoas mais bem alimentadas, tem países que têm pessoas com mais acesso a certos bens materiais. Então, tudo isso interfere no número de indivíduos que vão sendo infectados ao longo do tempo.
Um outro problema que eu já comentei com vocês, né, que também é um problema que é descrito por uma equação diferencial de primeira ordem, semelhante a essa que nós estamos vendo aqui, é o problema da queda de um objeto. Como, por exemplo, um paraquedista, né? Então, quando ele salta ali do avião, né, ele salta lá uma certa altura, uma certa distância da Terra, então a taxa de variação da distância, né, desse objeto, se eu posso considerar assim, né, em relação à Terra, vai variar no tempo, evidentemente, né, a distância do indivíduo em relação à Terra vai diminuindo, a tendência é ele se aproximar da Terra devido ao efeito gravitacional, né? Só que existe um coeficiente de atrito, né, que devido ao formato ali do paraquedas, né, quando a pessoa abre o paraquedas, há um atrito do ar, né, na superfície do paraquedas que tem a tendência de diminuir, né, a velocidade com que ele se desloca, com que ele se aproxima da superfície terrestre, né? Então, aplicando certas leis de Newton, né, é possível mostrar que esse movimento, né, do objeto, queda, no caso do paraquedista, é descrito por uma equação diferencial de primeira ordem. Tá? E, ao resolver esta equação, é possível demonstrar, né, sob certas condições, que o objeto, no caso o paraquedista, terá uma velocidade limite, né, sob certas condições, evidentemente. Tá? Então, isso é uma boa notícia para o paraquedista, porque isso significa que, por maior que seja o intervalo de tempo, né, em que ele fica ali naquele percurso até ele chegar na superfície terrestre, por maior que seja esse intervalo de tempo, a velocidade vai se estabilizar. Tá? Bueno, então, existem certas equações, né, que possuem a chamada solução analítica. Tá? E existem certas equações que não possuem solução analítica. Então, o que a gente pensa? A gente pensa, né, que quando é possível resolver numericamente essas equações, as soluções numéricas elas vão ser aproximações da solução. Porque a gente vai ter a malha, como é que é construída esta malha? Né? Primeiramente, escolhemos um número n pertencente aos naturais. Tá? Então, esse número deve ser escolhido de acordo com a quantidade de recursos materiais e humanos que a gente tem à disposição. Tá? Os recursos materiais significam programas de computador que eventualmente eu venha usar, se eu tenho habilidade para desenvolver programas que fazem cálculos com valores elevados de n, se eu tiver condições de fazer isso, ótimo. Agora, se eu não tenho condições, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho esses recursos, se eu vou usar uma planilha, por exemplo, aí eu vou trabalhar naturalmente com valores de n menos elevados. Tá? Bom, então é isso. A gente escolhe este número. Tá? O H será o step, o acréscimo B menos A dividido por N. Né? B é o extremo superior do intervalo de variação do X, o A é o extremo inferior. Então, H é B menos A dividido por N. Né? E os pontos da malha serão x0 igual a A, o x1 igual a A mais H, o x2 igual a A mais 2H, etc. Em geral, né, o xi vai ser o A mais I vezes H, e o xn, A mais M vezes H, que é igual a B. Então, esse conjunto de pontos x0, x1, x2, etc. Xn, né, é chamado de malha ou discretização
o intervalo AB. Então, há uma grande diferença entre esse conjunto e o próprio intervalo AB. O intervalo AB é um contínuo, né? Os valores de x variam continuamente de A até B, e evidentemente que esse conjunto aqui tem infinitos pontos. Este conjunto IN, que é uma malha, terá N mais 1 pontos. Por exemplo, se o N for 2, terá x0, x1 e x2, ou seja, 3 pontos. Então, este conjunto é uma discretização e é, portanto, um subconjunto do conjunto AB, no qual serão produzidas aproximações do valor exato da solução da equação ou do problema de valor inicial dado através de algum método. A ideia é usar algum método de aproximação da solução nesses pontos. Então, o que vai acontecer? Graficamente, então, esse ponto aqui é um ponto em que a solução exata é conhecida, porque este é um dado do problema de valor inicial. A condição inicial diz que o y no ponto x0 é y0, mas o x0 é igual ao ponto A. Então, esse y0 aqui é o valor exato que é conhecido. Tá? Então, digamos que, para efeito de representação, né, nós temos uma curva, digamos que essa aqui fosse a solução exata. Tá? Que muitas vezes é desconhecido, mas vamos, por hipótese, né, considerar que ela existe. Então, o que vai acontecer é que, nesses pontos, aqui nós teremos um valor, eu vou desenhar aqui para enfatizar, né, a diferença, y1, aqui nesse ponto, digamos, o valor y2, e assim sucessivamente. Digamos que aqui nesse ponto seja um valor lá, yn, ou seja, esses valores aqui, né, terão uma pequena diferença em relação à solução exata, né? Certo? Que a gente vai chamar de erro, né? Que é natural que eu suponha que exista essa diferença. Então, a ideia é procurar métodos numéricos de resolução de equações diferenciais que produzam aproximações com a menor quantidade de erro possível. Quanto menor for o erro produzido por um determinado método numérico na resolução de uma dada equação diferencial, tanto melhor aquele método. Então, a ideia, né, na pesquisa matemática a respeito da resolução numérica de problemas de valores iniciais é a busca de formulações, né, de métodos de resolução de equações diferenciais, de problemas de valores iniciais de primeira ordem, que produzam as aproximações com a menor quantidade de erro possível. Então, notação. Y de xi representa o valor exato
da solução do problema de valor inicial. YI representa a aproximação de Y de XI dada por um método numérico. E o erro, então, em cada posição é a diferença entre essas duas quantidades. Né? Certo? Então, por definição, né, YI é uma aproximação do Y de XI. Né? Esse erro, evidentemente, vai ser percebido, né? Ele vai ser observado nos pontos em que o índice varia de 1 até n, porque no ponto y0 o erro é zero, já que no ponto y0 a gente conhece, no ponto x0, a gente conhece o valor da solução de modo exato, já que essa informação é um dado do problema. Vamos de novo para ilustrar esse conceito. Tá? Vamos imaginar um problema de valor inicial que modela o crescimento, né, do número de indivíduos infectados pela Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul, a partir do momento que a doença foi identificada. Então, aquele instante em que aquele número de indivíduos é identificado é considerado um instante T igual a zero. Digamos, para efeito de raciocínio, 15 de março de 2020. Tá? Então, digamos que lá o número de indivíduos infectados pela Covid-19 fosse, sei lá, 500 pessoas. Tá? Então, aquele é o dado inicial. A partir daquele movimento, daquele momento, vai dizendo, né, houve uma variação no tempo dos indivíduos que, evidentemente, como todos sabemos, né, durante o ano 2020 aumentou, né, e começou a diminuir recentemente devido ao avanço da vacinação, né, e, consequentemente, a defesa da população aumentou em relação ao vírus, a própria quantidade de vírus, segundo os especialistas, né, tende a diminuir na medida em que a quantidade de vírus que está em circulação tende a diminuir, os indivíduos infectados novos, né, tende a diminuir, e é o que a gente observa com os últimos dados que foram divulgados, né, pela imprensa, pelos órgãos de saúde recentemente. Né. Eu sempre falo nesse assunto, né, desde o início do semestre, mas reforço que isso significa que nós temos boas notícias a respeito da Covid-19, mas a gente tem que continuar se cuidando, né? Tem que continuar sendo responsável, né? Usando a máscara quando estivermos em lugares com mais pessoas, né? Evitar aglomerações, né? Incentivar os nossos familiares a se vacinar, completar o ciclo de vacinação, as pessoas mais idosas, nossos familiares, a gente deve orientar para que eles tomem a dose de reforço, né? Muitas pessoas já estão tomando a terceira dose, seguindo as orientações tanto do Ministério da Saúde quanto das secretarias estaduais, tá? Secretarias municipais de saúde também. Então é importante que nós, né, que somos pessoas que temos essa condição, né, que temos mais acesso à informação, vocês que são estudantes, que tem contato com diversos professores, né, que têm da área de conhecimento de matemática, de computação, de outros conteúdos, sabem que é importante, né, que a gente se manifeste a respeito, oriente as pessoas e faça essa campanha que eu estou fazendo aqui. Tá? Isso aumenta a segurança individual, né, de cada um que toma a vacina e também coletiva. Tá? Muito bem. Então, nós vimos também que existe um método, que é o método de Euler, que é bastante conhecido. Eu vou definir aqui as fórmulas, então, do método de Euler.
Muito bem. Então, método de Euler para a resolução de y igual a fxy, y de x0 igual a y0, onde o x varia de A até B. Então, uma vez escolhido o valor do n, calcula-se o h, que é b menos a dividido por n, e a malha in, x0, x1, xn, onde xi é igual a A mais I vezes H, com I valendo de 0 até N, conforme vimos ali acima. Tá? Então, as aproximações YI pelo método de Euler são YI mais 1 igual YI mais H F de XYI, onde o H é aquela constante ali, B menos A sobre E, e o I varia nesta fórmula de 0 até N menos 1. Então vejam que nessa fórmula nós temos do lado esquerdo o YI mais 1 expresso em função dos pontos de índice imediatamente anterior. Tá? Então, YI mais 1 é igual ao YI mais o H vezes a função f, ali da equação diferencial, calculada no ponto XYI. O I variando de 1 até N menos 1. Tá? Por exemplo, ó, se o I igual a 0, o que vai acontecer aqui? Ó? O Y1 será Y0 mais H F de X0 Y0. Esses valores são conhecidos aqui da condição inicial. Então, o Y0 eu conheço, a função eu também conheço, o X0 e o Y0 eu conheço. Então, eu tenho condições de calcular todas essas quantidades, já que o H é B menos A sobre N. Isso vai me dar o Y1. Tá? E o X1 vai ser o A mais H. Então, eu terei, né, o X1 e o Y1 correspondente. Tá? E assim sucessivamente. Né? Até o N menos 1. Quando I for N menos 1, nós teremos YN igual a YN menos 1 mais HF de XN menos 1, YN menos 1, e o XN igual a A mais N vezes H, que é exatamente o ponto B. Então, variando o incremento, né, 0, 1 até N menos 1, nós vamos produzir as sucessivas aproximações Y1, Y2, Y3 até o YN menos 1, até o YN, que são as aproximações da solução nos pontos da malha previamente construídos. Tá? Então, isso é um procedimento padronizado. Tá? O que vai ser diferente de um exemplo para outro, né, é a própria função, que vai aparecer aqui. Em alguns casos, inclusive, as equações mais simples, a gente consegue encontrar a solução exata, e a gente consegue até comparar, né, a diferença entre a solução exata e as aproximações produzidas pelo método de Euler. Em alguns casos, não vai ser possível fazer isso. Né? Então, vamos ver aqui um exemplo de aplicação do método de Euler para esse tipo de problema. Então, o método de Euler é considerado um método de primeira ordem. Ele foi desenvolvido ali pelos anos 40 do século passado, né, quando começaram a ser desenvolvidos, né, os primeiros computadores. Então, começou a ser possível a implementação computacional com velocidade, né, e para uma grande quantidade de pontos, na medida que o processamento de dados começou a se tornar mais rápido. Isso só foi possível, né, com o avanço
dos computadores. Então, é importante, né, a gente interpretar as informações que, muitas vezes, né, em diferentes livros, os autores fazem a proposição dos exemplos, usando, eventualmente, né, termos um pouco diferentes dos outros. Né? Então, aqui, neste livro do Barroso, o livro de cálculo numérico, ele apresenta este exemplo. Resolução do problema de valor inicial, y' igual a y menos 2x dividido por y, na malha do intervalo 0,1 com n igual a 5. Tá? Então, o que a gente tem aqui para a gente conseguir interpretar, né, corretamente o enunciado desse problema para a gente conseguir implementar o método de Euler. Tá? Então, nós temos y' igual a y menos 2x sobre y. Significa que a função de duas variáveis que aparece no modelo é o lado direito aqui da equação de primeira ordem, y' menos 2x dividido por y. Esta é a função de duas variáveis. Esta condição aqui, né, y de 0 igual a 1, significa que o x0 é 0 e o y0 correspondente a 1. Tá? A notação uniformizada é que este ponto aqui representa o x0 e este ponto é o y0 correspondente. Tá? Este intervalo aqui, 0, 1, significa então que o A vale 0 e o B vale 1. Porque o x varia no intervalo AB. O x varia de A até B. Então, claramente, né, nesse exemplo, nós temos o intervalo com o x variando de 0 até 1. Tá? O valor do n é 5. É um valor dado. Tá? Significa que o h, que é b menos a dividido por n, 1 menos 0 dividido por 5, ou seja, 0,2. Tá? Então, só para a gente enxergar aqui, nós temos esse intervalo de 0 até 1. Tá? Então, o que acontece? O x0 é 0, que é exatamente o A. Tá? O x1 é este valor mais h. 0,2. O x2 é este valor mais 2 vezes h. 0,4. O x3 é este valor aqui mais 2 vezes, desculpe, 3 vezes o h. 0,6. Esse é o x3, vai dar 3 vezes o h. O x4 é o extremo inferior, que é 0, mais 4 vezes 0,2. 0,8 e, finalmente, o x5.
0 mais 5 vezes 0,2, e vai dar 1. Então, é isso que está acontecendo. Né? Nós temos uma discretização, uma malha formada por esses 6 pontos, né? E dos infinitos pontos que tem no intervalo 0, 1, esta malha vai enxergar, né, apenas estes pontos. Sendo que no ponto x0 igual a 0, nós já sabemos que a solução exata é 1. Então, é esse ponto de partida para produzir, né, os valores nos pontos x1, x2, x3, x4, x5, serão as aproximações fornecidas, produzidas pelo método de Euler para este problema de valor inicial. Então, a fórmula do método de Euler é y mais 1, yi mais hf de xyi. Então, neste caso, o yi mais 1 vai ser o yi mais o h vezes a função que é y menos 2x sobre y. Substituindo-se o x por xi e o y por yi. Tá? Então, essa é a fórmula que será usada, substituindo-se sucessivamente o índice i por 0, 1, 2, até o n menos 1, para produzir os valores aproximados da solução desse problema. Tá? Então, nós sabemos que o x0 é 0 e o y0 é 1. Tá? Isso é um dado lá do problema. Então, se o i for 0, nós vamos substituir aqui, vai dar y1 igual y0 mais h que multiplica y0 menos 2x0 sobre y0. Até aqui é uma substituição dos índices nas suas respectivas posições. 0 mais 1 dá y1 e aqui y0. Agora substituindo os valores. Tá? Nós sabemos que o h é 0,2. Então vai ficar o y0, que é 1, mais 0,2, que multiplica 1 menos 2 vezes 0 sobre 1. Ó, conferindo. x0 é 0, y0 é 1. Então, aqui vai ficar 1 mais 0,2 vezes 1 menos 0. Porque 2 vezes 0 é 0. Então, aqui vai dar 1 mais 0,2, é 1,2. Né? E o x1, nós já vimos ali anteriormente, né? Que é o ponto 0,2. Ou seja, no ponto 0,2, a solução aproximada é y1 igual a 1,2. Se o i for 1,
nós teremos y2 igual a y1 mais h, que multiplica y1 menos 2x1 sobre y1. Tá? Onde este y2 é obtido aqui, 1 mais 1, resulta o y no índice 2. E aqui do lado direito, y1 mais h, y1 menos 2x1 sobre y1. y1 a gente recém calculou. Então, fica 1,2. O h é 0,2. Vai ficar 1,2 menos 2 vezes. O x1 é 0,2 dividido por 1,2. Então, fazendo essas contas, nós chegamos em 1,2 mais 0,2 vezes 0,8667, e o resultado aqui vai dar 1,3733. E o x2 nós já calculamos ali anteriormente, que é 0,4. É bom a gente calcular e escrever os pares de pontos, né? Porque o ponto y1 é o valor correspondente da solução no ponto x1. Então, no ponto x1, que é 0,2, o y1 é 1,2. A solução, né, o valor do y correspondente lá ao x igual a 0,2 é y igual a 1,2. O valor do y correspondente ao x igual a 0,4 é 1,3733. Se o I for igual a 2, teremos y3 igual a y2 mais h, que multiplica y2 menos 2 vezes x2 sobre y2. y2 foi recém calculado ali. 1,3733. O H é 0,2. O x2, o y2 é 1,3733. Menos 2 vezes 0,4 dividido por 1,3733. Fazendo essas contas, vamos obter 1,3733 mais 0,2, que multiplica 0,7908, que o resultado será 1,5315. E o x3 nós já calculamos ali anteriormente, que é 0,6. Basta observar aqui que o eixo x, né, nós temos uma progressão aritmética de razão igual a h. Vai somando 0,2 a cada etapa desse processo. Então, nós sabemos agora que no ponto x3 igual a 0,6, a solução é aproximadamente 1,53. Fazendo agora o I igual a 3, teremos o y4 igual a y3 mais h, que multiplica y3 menos 2 por x3 dividido por y3. Então, isso resulta 1,5315 mais 0,2, que multiplica 1,5315 menos 2 vezes 0,6 dividido por 1,5315, e o resultado será 1,6811. Fazendo as operações, e nós já vimos então que o x4 é 0,8. Ou seja, neste ponto da malha, então,
x4 igual a 0,8, o valor aproximado da solução do problema inicial é 1,6811 produzido pelo método de Euler. E, finalmente, se fizermos o I igual a 4, vamos obter o y5 igual ao y4 mais o h que multiplica y4 menos 2 vezes x4 sobre o y4. Dá, então, 1,6811 mais 0,2 que multiplica 1,6811 menos 2 vezes 0,8 dividido por 1,6811. Esses são os pontos x4 e y4 obtidos anteriormente que entram aqui nesse cálculo. Fazendo essas contas, essas operações de divisão, multiplicação e adição e subtração, o resultado é 1,8270. E nós sabemos que o x5 é igual a 1. Desta forma, então está aí, né, toda a sequência de operações que produz a solução completa do problema de valor inicial pelo método de Euler com n igual a 5 para aquele intervalo. Tá? Então, deixar alguns segundos aqui, né, para a câmera registrar esse desenvolvimento. Né? Então, é importante, no final, né, a gente organizar, né, esta solução. Tá? Porque essas contas todas estão aí, né, as informações todas misturadas. Então, bom, a gente já deu uma olhada boa aqui nos valores, né? Então, agora a gente vai organizar para finalizar esta apresentação. Então, para uniformizar aqui, vamos escrever tudo com 4 casas decimais. Né? Então, por exemplo, esse o y0, né, que é o y.0, é 1, esse pontinho aqui. Tá? E o y1, que é 1,2, é aproximadamente o valor do y correspondente ao 0,2. Isso aqui na anotação, né, que foi apresentada representa a solução exata, por enquanto desconhecida. Então, o valor do y1
do y, do 0,2, é aproximadamente 1,2, né? O y2, que é 1,3733, é uma aproximação do y no ponto 0,4. Né? O y3, que é 1,5315, é um valor aproximado do y no ponto 0,6. O y4 é 1,6811, representa um valor aproximado do y no 0,8. O y5, finalmente, que é 1,8270, é um valor aproximado desta solução calculada no ponto x igual a 1. Tá? Então, se a gente quiser resolver esse problema com um valor mais elevado do n, a gente pode, naturalmente, utilizar uma planilha, como essa que a gente está vendo aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês como a gente pode preparar aqui, ó, uma planilha. Digamos, aqui eu tenho a f de xy, do exemplo, y menos 2x sobre y. O A é 0, o B é 1, vou escolher um N igual a 10 aqui. Então, o H será igual a este valor menos este dividido por este. Tá? Então, vamos mostrar aqui, ó, I, XI e o YI. Aqui, ó, nós fazemos o incremento, né? Esta célula. Aí vamos esticar aqui. Então, H é 0,1. Esse primeiro valor é sempre igual ao valor do A. Né? Aí, o próximo valor é o anterior, mais este valor aqui que deve ser aprisionado. Né? A gente vai incrementando aqui até chegar, né, no extremo superior do intervalo. E a gente vai colocar aqui a informação, né? Vou botar aqui, ó, o x0 é o próprio A, né? E o y0 é igual a 1. Tá? Esse valor aqui é igual a essa célula. E as próximas são o y0 mais o H, que deve ser aprisionado, vezes o y da célula anterior, menos 2
vezes o x, está na célula F14, dividido pelo y da linha anterior. E aí nós arrastamos aqui. Aliás, aqui é... Vamos conferir aqui na calculadora. O primeiro valor ali, só para a gente ter... y0 é igual a y1, y1 é y0, mais 0,1 vezes a parênteses 1 menos 2 vezes 0,1 dividido por 1. Vou fazer. Vou fazer por partes aqui. 2 vezes 0,1 dividido por 1. É 0,2. Troca o sinal. Soma com 1. Multiplica por 0,1. E soma 1, 1,08. Tá certo? É isso mesmo. Só para ficar descargo de consciência, vamos conferir aqui o negócio. Zero. Não tem. 0 e 1. Chamado do H é igual a este, menos este, dividido por 0%. Esse aqui é igual a este, mais este, 4. Esse aqui é igual a y0, mais o H, pressionamos X4, vezes a parênteses y0, menos 2 vezes x0, dividido por este aqui. Certinho. Vamos formatar aqui com 4 casos. É isso aí. Também eu vou formatar com 4 casos. Mas aqui é F13. F3. Agora sim. Está mais perto do valor. Está errado ali, agora corrigir. Agora sim. Esse valor é bem parecido com esse. Esse valor aqui,
0,4 é esse valor aqui, ó. Bem pertinho. 0,6 pertinho. 0,8 bem pertinho ali. E no 1, que tinha dado 1,82, agora deu 1,72. Está certinho. Tá? Então, por exemplo, aqui na selva, igual a G13 mais F10 com apóstrofo para congelar a célula, vezes G13 menos 2F3 sobre G13. Aí dá certinho. Tá? Nós temos aqui as aproximações para E igual a 10 e aqui as aproximações para E igual a 5, que estão de acordo com o que foi obtido anteriormente. Então, com isso, concluo essa apresentação aqui. Agradeço a atenção de todos. Até sexta-feira. Então, na sexta-feira, eu vou apresentar o método de Runge-Kutta para resolução de equações de primeira ordem. Então, pessoal, só para encerrar aqui, né, consegui apresentar o Mad-Euler, um exemplo detalhadamente resolvido aqui no quadro. Aí fiz a conferência ali na planilha do Excel, né? Fiz para n igual a 5, para n igual a 10. No n igual a 10 tinha um erro inicial que foi detectado, eu fiz o conserto. Tá? Espero que vocês consigam acompanhar. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Tchau, tchau. Até sexta-feira.